Então, hoje, definitivamente, a gente vai fechar essa parte sobre controle de doença de planta, né? E nas aulas anteriores, a gente falou sobre métodos mais específicos, né? Método genético, método cultural, método físico, né? Método químico. E hoje nós vamos abordar os princípios gerais. Então, agora que já foi falado sobre os métodos, nós vamos falar sobre os princípios gerais de controle. E vocês vão ver que esses princípios, eles têm uma sequência lógica. Então, esses princípios são também baseados sempre no patógeno, no ambiente e no hospedeiro. Voltando, então, àquele conceito de doença, né, que é constituído por 3 elementos, né? O ambiente favorável, o patógeno e o hospedeiro suscetível, ok? Além disso, esses métodos também tomam por base o ciclo da relação patógeno-hospedeiro. Então, sempre o triângulo da doença e o ciclo da relação patógeno-hospedeiro são importantes para a gente fazer o controle da doença. Quanto melhor a gente conhecer, principalmente o ciclo, mais chances a gente tem no sucesso ao controle de doença. Então, esses chamados princípios gerais de controle foram propostos por esse pesquisador aqui chamado Wetzel, né? E quando a gente examina os vários princípios, né, a gente vê que existe, então, uma sequência para impedir a ocorrência da doença. Então, nós vamos ver, então, de forma geral esse quadro e depois a gente vai falar um pouco sobre cada um dos itens que compõem esse quadro. Então, o primeiro princípio é o chamado princípio da exclusão, né? O segundo, erradicação. O terceiro, proteção, imunização e terapia. Então, os princípios de Wetzel são 5, esses que eu mencionei para vocês. Depois existem mais 2 princípios que estão relacionados puramente com o ambiente e que são considerados à parte dos princípios de Wetzel. Então, dentro dos princípios de Wetzel, a exclusão visa prevenir a entrada do patógeno em área livre do mesmo. Ou seja, se ele não ocorre numa determinada área, esse princípio visa impedir que ele chegue a essa área livre do patógeno, né? O segundo princípio é da erradicação, eliminar o patógeno impedindo o seu estabelecimento. Então, se no primeiro caso o patógeno conseguiu entrar numa área que estava livre dele inicialmente, o segundo princípio vai tentar brecar o estabelecimento desse patógeno nessa área. O terceiro princípio, chamado de proteção, visa então impedir o contato direto entre planta e patógeno. Então, vendo a sequência, se o patógeno entrou numa área onde ele não ocorria, se não foi conseguido se processar a erradicação do patógeno, então agora nós temos que trabalhar com o patógeno dentro da área. Eu vou tentar proteger o hospedeiro, proteger a planta. Então, faz parte desse princípio aqui, proteção, impedir o contato direto entre planta e patógeno. Concomitantemente, nós podemos promover também a imunização. Então, nesse caso, nós vamos tentar desenvolver a resistência da planta ao patógeno que se estabeleceu naquela nova área, ok? E, finalmente, caso todas essas etapas anteriores sejam vencidas, nós podemos tentar a terapia, ou seja, recuperar a planta que está doente. Então, nós vamos comentar cada uma dessas etapas e depois, mais para o final, nós vamos falar sobre medidas de regulação e evasão. Nós temos aqui a representação, então, novamente, do triângulo da doença,
mostrando onde cada um dos princípios gerais atuam. Então, a exclusão, que visa impedir o patógeno de chegar numa área livre do mesmo, ela atua diretamente sobre o patógeno, né? A erradicação também, porque uma vez que ele se estabeleceu, nós vamos tentar erradicar o patógeno da área. No caso do hospedeiro, nós vamos usar o método de proteção para impedir, então, o contato do patógeno com o hospedeiro. O princípio da imunização, que vai tentar aumentar a resistência do hospedeiro ao patógeno, e a terapia, que vai ser aplicada no hospedeiro, tentando tornar esse hospedeiro sadio novamente, removendo o patógeno. E no caso do ambiente, nós temos aqueles dois princípios que eu disse para vocês, que são específicos para tentar alterar o ambiente no sentido de desfavorecer a doença. Antes de entrar em cada um dos princípios, nós vamos tomar como base para explicar esses princípios o caso da ferrugem do cafeeiro no Brasil. Então, isso tem uma história. A ferrugem do café, até hoje, é para nós a doença mais séria do cafeeiro. Mas ela não esteve sempre por aqui. Até 1970, a ferrugem não havia chegado no Brasil. A ferrugem ocorria na África e eram tomados muito cuidado para que não viesse material da África, trazendo então esporos do fungo da ferrugem. Então, até 1970, não existia ferrugem no Brasil. Então, era um sossego para os produtores em termos de controle de doença. A partir de 1970, apareceu o primeiro foco de ferrugem na cidade de Itabuna, na Bahia. Então, aquele primeiro princípio de exclusão que tentava evitar que o patógeno entrasse numa área livre, caiu por terra. Por quê? Porque o patógeno chegou, então, aqui da costa da África, ele chegou aqui na região de Itabuna, na Bahia. Né? Qual é a hipótese para que esses esporos tenham chegado aqui? A hipótese seria os esporos trazidos por correntes aéreas. Então, o esporo ele é facilmente disseminado pelo vento, deve ter atingido correntes aéreas que favoreceram a sua chegada num outro continente, né? Então, atravessou praticamente o mar e chegou aqui no Brasil. Bom, então, medida de exclusão caiu por terra. Ele já havia chegado aqui em Itabuna em 1970. Fazer o que agora? Vamos tentar erradicar. Né? Então, vamos tentar cortar as plantas, porque o fungo da ferrugem ele é um patógeno obrigatório. Então, vamos tentar erradicar as plantas para que ele não se estabeleça. Então, o segundo princípio, o princípio da erradicação. Acontece que enquanto o pessoal pensou em como fazer essa erradicação, como a ferrugem se espalha rapidamente, em um ano a ferrugem já estava no Espírito Santo. E em 2 anos já tinha chegado a São Paulo. Então, eliminar os cafezais de Minas, do Espírito Santo, da Bahia, de São Paulo, era inviável. Então, caiu por terra o segundo princípio, que era a erradicação, tentando evitar o estabelecimento do patógeno. Ok? Bom, partiram então para o terceiro princípio, o princípio então da proteção. Então passou-se a desenvolver programas de pulverização, principalmente com fungicidas cúpricos, para impedir então que o patógeno causasse dano maior nas plantas. Tá? Então o que foi feito? Proteção, tentar impedir o contato da planta com o patógeno através do uso de produtos químicos. Então, vários programas, né, de uso de produtos químicos foram propostos para conseguir conviver com a doença, já que o patógeno tinha entrado. Concomitantemente, foram desenvolvidas, então, variedades resistentes. Então,
variedades antigas, muito produtivas, com café de boa qualidade, foram substituídas por variedades mais modernas, que não produziam tanto, mas que apresentavam resistência ao fungo da ferrugem, ok? Então, entra-se no princípio da imunização, ok? E o princípio da terapia, né, não é válido para um patossistema como esse. Por quê? Porque não adianta e não é viável se fazer terapia em planta de café para combater ferrugem, tá? Não existe viabilidade. Então, esse exemplo aqui mostra bem para a gente aquela sequência dos princípios de Wetzel para que a gente consiga controlar a doença. Então, vamos falar um pouquinho de cada um desses princípios, né? Começando pelo princípio da exclusão. Visa prevenir a entrada do patógeno em uma área livre do mesmo, tá? Quais são as medidas que são aplicáveis nesse caso? Então, essas medidas, no caso da exclusão, elas são baseadas principalmente na proibição no trânsito de material vegetal, isso com base na legislação de cada país, né? Na fiscalização alfandegária de material importado e na interceptação de material vegetal fiscalizado. E ela é exercida, esse tipo de medida, principalmente nos portos e aeroportos, locais de entrada nos países, né? Então, existe uma regulação fitossanitária para impedir a entrada de determinados materiais num país, justamente para impedir a entrada de patógenos considerados exóticos a esse país, tá? Então, as medidas de controle sempre tentam proibir, né, o trânsito do material, fiscalização alfandegária e quando o material é encontrado e esse material não pode entrar, ele é interceptado e é incinerado, ok? Bom, quais as dificuldades para que esse princípio da exclusão funcione bem? Uma delas é a facilidade dos meios de transporte. Então, atualmente, devido à globalização, existe uma comunicação muito intensa, muito frequente entre os países. Então, o material é levado de uma região para outra, né? Atravessando continentes, atravessando países, com muita facilidade. Então, essa vigilância sanitária vai se tornando cada vez mais difícil, né? Além disso, países com dimensões continentais, como é o caso do Brasil, têm problema sério com relação a isso, porque a nossa fronteira é muito extensa, né? Então, vários pontos de entrada podem favorecer a não aplicação da medida de exclusão. Outra coisa é o aumento do intercâmbio internacional. Então, hoje em dia existe um comércio muito forte entre os países, entre os continentes. Então, é muito material levado de uma região para outra. Isso daí dificulta, então, a aplicação dos métodos de exclusão. As medidas de exclusão, elas podem ser aplicadas tanto ao nível internacional, como ao nível regional, como ao nível de propriedade. Então, vamos ver alguns exemplos, né? No caso internacional, ainda existe medidas que brecam a entrada de material de café, não mais por conta da ferrugem, mas por conta de fungo, né? Então, ainda se exerce, né, medidas de âmbito internacional no caso do café. Mas existem muitas outras doenças que têm listas e listas, né, cujo material não pode ser introduzido no país sem a devida licença da vigilância sanitária, tá? Então, o exemplo típico para nós ficou ainda sendo o cafeeiro, né?
Em termos regionais, a medida pode ser aplicada quando o material é levado entre estados. Então, existe uma legislação que impede o livre trânsito de material cítrico entre a região nossa aqui, né, do estado de São Paulo, essa região mais central, com os estados do sul do país. Então, é um tipo de aplicação do método de exclusão regional em relação ao cancro cítrico. Tá? Em relação à videira também existe isso, né? Material de videira do Nordeste é proibido de ser transportado para estados do sul do país. Tá? Ao nível de propriedade, essa daqui está mais na mão, né, do agrônomo, tá? Porque ele pode controlar o uso de material sadio, principalmente sementes e mudas, na sua propriedade. Então, a propriedade, mesmo que não tenha problema com a doença, tem que ter um cuidado muito grande com relação à introdução de sementes de qualidade ruim ou de mudas que não sejam certificadas. Então, imaginem que alguém vai instalar um plantio de café, né? E leva já para a sua propriedade café, por exemplo, com um nematóide. Então, já está começando de forma ruim, já está levando o patógeno junto com o hospedeiro. Então, ao nível de propriedade, fica mais na mão do agricultor e do agrônomo aplicar as medidas que fazem parte do método de exclusão. Então, aqui está um exemplo, né? Nós temos aqui sementes que não têm uma qualidade fitossanitária adequada, elas estão escuras por conta de ataque de patógeno, e quando a gente coloca o material no campo, o que a gente vê são as falhas no plantio, né? O que a gente chama de redução de stand. Além disso, ainda considerando o princípio da exclusão, o sucesso dessa medida depende da capacidade de disseminação do patógeno e da distância da fonte de inóculo. Então, já foi mostrado para vocês que as bactérias elas têm uma dificuldade maior em se disseminar quando comparada com os fungos. Então, as doenças causadas por fungos, elas são mais difíceis de serem controladas através dos métodos de exclusão. No caso das bactérias, elas são mais facilmente controladas, né? Porque implica mais no papel do próprio homem, principalmente considerando longas distâncias. Então, a bactéria ela é disseminada dentro da cultura, principalmente por água, respingos de chuva, aerossóis, mas fica mais confinada àquele ambiente da cultura. Mas o homem, exercendo a função de levar material para lá e para cá, leva junto com o material a bactéria. Então, a bactéria acaba se disseminando a longas distâncias. Então, no caso do princípio de exclusão, a capacidade de disseminação do patógeno tem importância, mas tem importância também o agente de disseminação, no caso, o homem, né? Outra coisa é a distância da fonte de inóculo. Tomando como exemplo ainda o café, o pessoal não imaginava que o fungo da ferrugem pudesse transpor um oceano para chegar aqui no Brasil, né? Porque ele ocorria na África. Então o pessoal não acreditava que ele pudesse chegar aqui, né? Porque a distância da fonte de inóculo era muito grande, mas através de correntes aéreas o esporo acabou chegando. Só para dar uma ideia para vocês, aqui nós temos uma doença que é o cancro cítrico causado por uma bactéria, tá? Foi tentado no Brasil, por um bom tempo, a erradicação dessa bactéria e chegou, em alguns casos, a ter sucesso. Por quê? Porque a bactéria se dissemina mais lentamente e a curtas distâncias. No entanto, quando se tentou fazer a erradicação da ferrugem, foi totalmente inviável, porque assim que ela chegou, ela rapidamente se disseminou em vários estados, devido à capacidade de disseminação do patógeno.
Nós temos um slide aqui que é espantoso, né? Vocês estão vendo aqui uma plantação de trigo e aqui uma colheitadeira. À medida que essa colheitadeira está passando na plantação, ela está levantando aqui nuvens de esporos do fungo causador da cárie do trigo. Então, imaginem a quantidade de esporo que está contida nessas nuvens aqui que estão sendo levantadas a partir do cultivo do trigo. Então, o que acontece? O trigo é um exemplo bem típico da disseminação a longas distâncias, no caso da cárie. O trigo começa a ser plantado no México e daí ele vai seguindo em direção ao norte, né? Entra ali no sul dos Estados Unidos, depois os estados mais ao norte dos Estados Unidos, até chegar ao Canadá. O plantio é escalonado. Tá? Agora imaginem, num caso como esse, esses esporos são levados até as correntes aéreas e praticamente eles seguem todo o processo de plantio do trigo, né? Sendo disseminado pelo vento, pelas correntes aéreas. Então vejam a importância que tem a capacidade de disseminação do patógeno no caso das medidas de exclusão. Em alguns casos, não dá para aplicar esse tipo de medida. Tá? O segundo princípio é o princípio da erradicação. Então, lembrando, se o patógeno entrou numa área onde anteriormente ele não existia, o segundo princípio vai tentar eliminar o patógeno, impedindo o seu estabelecimento. Como o próprio nome está dizendo, a medida principal é erradicação. Tentar, então, remover o hospedeiro ou então partes do hospedeiro que estejam afetadas. Tá? No caso do princípio da erradicação, ele pode ter o caráter absoluto ou relativo. No caso do caráter absoluto, é quando a gente quer eliminar totalmente o patógeno recém-introduzido numa região. Foi o caso do café. Tá? Quando a ferrugem chegou na Bahia, chegou em Itabuna, a primeira ideia foi eliminar as plantas de café, para que não houvesse chance do patógeno se estabelecer. Então, esse é o sentido absoluto do princípio da erradicação, impedir o estabelecimento do patógeno recém-introduzido. Nós temos dois exemplos aqui, o cafeeiro, que eu acabei de falar para vocês, e o cancro cítrico, que é mais fácil de ser eliminado quando comparado com ferrugem de café. Por quê? Porque o cancro é causado por bactéria e a bactéria tem uma disseminação mais lenta. Então, se o cancro for introduzido numa região onde ele não ocorria e as plantas forem eliminadas de forma eficiente, é possível, então, controlar a doença dessa forma, eliminando o patógeno recém-introduzido. Tá? No caso, o sucesso das medidas de controle em relação à erradicação também dependem da baixa capacidade de disseminação, idêntico ao que foi explicado no item anterior. Depende também da gama restrita de hospedeiros. Se esse patógeno recém-introduzido tem vários hospedeiros, não há possibilidade de se fazer erradicação absoluta, porque mesmo que se tire a planta cultivada, ficam outras plantas no campo, que têm que ser eliminadas também e que servem como hospedeiros alternativos. Outra coisa é que o patógeno tem que ter uma atuação em área limitada, senão não tem viabilidade econômica. Voltamos ao exemplo do café, né? Quando a ferrugem entrou na Bahia, se pensou em eliminar os cafezais que estavam infectados. No entanto, pela expansão rápida da doença, ficou inviável eliminar os cafezais infectados, porque em um ano a ferrugem já estava no Espírito Santo e no outro ano em São Paulo. Então, economicamente, era inviável a eliminação dessas plantas, né? Aqui um exemplo para a gente fixar bem o que está sendo falado, né?
Então, o sucesso da erradicação absoluta está baseada principalmente na baixa capacidade de disseminação do patógeno. Nós temos duas doenças aqui no mesmo hospedeiro, na goiabeira, né? Então, aqui nós temos a ferrugem, tá? Que tem um broto totalmente coberto por esporos de ferrugem, e aqui nós temos uma bacteriose. Essa bacteriose, ela é principalmente disseminada pelo homem. Quando é feita a poda da goiabeira e que apresenta bacteriose, o próprio instrumento de corte, ou seja, a tesoura de poda, acaba levando a bactéria de uma planta para outra, tá? Então vejam que a disseminação ocorre principalmente ao nível local, ao nível de propriedade, né? Quando a gente tem a ferrugem da goiabeira, esses esporos são disseminados eficientemente pelo vento e atingem então outros pomares em outras propriedades e até em locais mais distantes dessa fonte de inóculo. No caso da erradicação, que visa então impedir o estabelecimento do patógeno, essa erradicação pode ser feita no sentido relativo. Então aqui é mais fácil da gente aplicar. Por quê? Porque no sentido relativo, busca-se reduzir o inóculo do patógeno presente no hospedeiro ou presente na área. Então, quando se faz, por exemplo, o hogging, que já foi explicado para vocês em aulas anteriores, o que a gente está fazendo? Nós estamos eliminando plantas doentes, portanto, reduzindo o inóculo na área que está cultivada, né? Quando a gente faz eliminação de restos de cultura, o que a gente está fazendo? Está tentando reduzir o inóculo dentro da cultura de interesse econômico. Quando se elimina plantas voluntárias são aquelas que permanecem no campo após a colheita, o que a gente está fazendo? Está buscando reduzir o inóculo para que, quando a cultura voltar ao campo, não existam fontes de inóculo para essa nova cultura, tá? Então aqui fica mais fácil da gente aplicar os métodos de erradicação ou o princípio da erradicação, ok? Outro ponto em que se pode atuar para reduzir o inóculo seria no tratamento de sementes. Então, eu fazendo o tratamento de sementes, eu elimino o patógeno da semente, eu erradico o patógeno da semente. E com isso, eu planto então sementes que têm melhor qualidade. No princípio da proteção, visa-se então impedir o contato direto entre planta e hospedeiro. Então, se o patógeno entrou numa área onde ele não existia, se o patógeno se estabeleceu nessa área, eu vou tentar proteger agora a planta, né? E essa medida, então, de proteção, ela é baseada no uso de produtos químicos. Então, quando nós falamos em aulas passadas sobre fungicidas protetores, que visavam, então, fazer uma cobertura da planta, impedindo o progresso do patógeno quando ele caísse nessa superfície da planta, aqui nós temos também como recomendação o uso de produto químico. E uma coisa muito importante que tem que ser vista aqui é a relação custo-benefício. Então ninguém vai controlar uma doença simplesmente para não ter a doença dentro da sua área, né? A doença deve ser importante, a doença deve ser problemática para que se faça o controle, né? Então, sempre observar a relação custo-benefício, que ela é baseada, então, no tratamento propriamente dito, quer dizer, gasto com mão de obra, gasto com máquinas e também o gasto com produto, né? Nesse caso, dos produtos químicos, dentro da fitopatologia são usados os fungicidas protetores, por isso o nome aqui de medida de proteção, né? E inseticidas, nesse caso aqui de inseticidas, visando o controle de vetor do patógeno. Então, em doenças causadas por vírus ou às vezes fitoplasmas, né? Às vezes outras bactérias,
os patógenos veiculados pelos vetores são controlados indiretamente através do controle do vetor. Então é por isso que se usa inseticida, né?